Hoje eu quero falar sobre a loucura. Como enlouquecemos, quais são os fatores envolvidos, pelo menos nas hipóteses aqui que eu consigo formular os principais da minha experiência. E eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Eu estou utilizando o termo loucura de uma maneira genérica, de uma maneira que muitos vão achar até meio irresponsável. Não estou fazendo distinção entre as grandes estruturas, tá? As estruturas aí no caso, não sei, neuróticas, perversas, psicóticas, transtornos de humor. Não vou fazer essa distinção. Estou chamando loucura, muitas vezes pode ser que fique até meio confuso com o transtorno mental. Mas eu estou falando de adoecimento mental. Eu estou falando de alguma forma como é que qualquer um de nós pode adoecer mentalmente. Quando eu digo que nenhum de nós está imune à loucura, eu estou dizendo que nenhum de nós está imune a ter adoecimento mental. É basicamente isso. Eu estou usando o termo loucura assim de modo mais genérico para facilitar a comunicação com o senso comum, facilitar a comunicação com vocês. Então, eu estou utilizando o termo loucura aqui não só para falar das psicoses, tá? Que são as loucuras clássicas. Tá ok? Estamos combinados? Então vamos lá. E o meu primeiro ponto é o seguinte: todos somos vulneráveis à loucura. Quando eu digo a loucura, eu falo também da questão das variações socioculturais. Então, conceitos de transtorno mental, eles estão muito passados pelos valores. Então, cada sociedade, de alguma forma, vai construir, classificar e eleger os seus transtornos mentais. O que é transtorno mental, muitas vezes, para uma sociedade, para um contexto, acaba não sendo para o outro. E então tudo isso depende sim de um conjunto muito grande de valores. O problema não são nem tanto as classificações, depende muito da questão dos valores. Vamos pegar, por exemplo, as grandes classificações internacionais em psiquiatria, o DSM e no caso o CID. Há autores que dizem que o problema não é nem tanto das classificações, elas tentam ser o mais objetivas possíveis, o mais científicas possíveis, porém o problema é muito complexo. O problema de transtorno mental é muito complexo, ele envolve uma complexidade muito grande relativa a valores. Então há uma construção social também das classificações. Elas também têm um parâmetro aí de valoração, que é muito importante se colocar. Eu fiz 2 vídeos sobre transtornos mentais, eu coloquei lá entre aspas doenças mentais, na verdade, se há essa distinção entre doença e transtorno, como é que é isso? Esses 2 vídeos eu estou colocando abaixo, vocês assistam para poder, de fato, dar fundamentação do que eu estou falando aqui agora. E o primeiro ponto é o seguinte: a loucura não é uma síndrome. Os transtornos mentais não são síndromes. Você não tem um conjunto específico de fatores que muito bem combinados trazem aquele transtorno, apesar de ser essa abordagem, por exemplo, das grandes classificações internacionais. Elas tentam produzir uma abordagem sindrômica. Porém, quando você pega num contexto mais geral, num contexto de fato do que é um transtorno mental, do que é, por exemplo, a loucura no sentido clássico, que muitos vão atrelar aí as psicoses, você não tem esse ou aquele fator bonitinho, combinadinho tal para produzir o que a gente chama genericamente de loucura, porque essas classificações internacionais não conseguiram ainda se formular, se estruturar em termos etiológicos. Elas são simplesmente descritivas de sintomas, sintomatologia. Mas eu acho que existem alguns fatores que, combinados ou não, eles facilitam o enlouquecimento. Vamos a eles. Duplo vínculo. Duplo vínculo é um fator que eu já coloquei também, falei dele num vídeo, coloco o link abaixo para vocês entenderem como é que é isso. O duplo vínculo na primeira infância foi teorizado por Gregory Bateson, que é um psiquiatra americano. A criança, quando submetida na primeira infância, muito precocemente, ao duplo vínculo, ela pode, de fato, crescer aí esquizofrênica. A gênese da esquizofrenia para Bateson estaria relacionada ao duplo vínculo sendo estabelecido em fases muito precoces do desenvolvimento do ser humano. E o que é o duplo vínculo? É um vínculo onde se exige do sujeito uma coisa e posteriormente o seu contrário. É mais ou menos assim: eu quero você aqui, mas não quero. Eu quero que você faça tal coisa, porém não dá para fazer. Imagine esse tipo de situação. Vamos pegar assim: uma mãe chega em casa e ela quer que os filhos ajudem nos serviços domésticos. E ela sempre reclama que eles não ajudam, tal. Aí um dia os filhos limpam a casa, deixam a casa maravilhosa e mostram para a mãe tudo, aí a mãe olha a casa e fala: se for para fazer assim, não façam. Então existe muito isso, essa dupla vinculação existe muito nas interações humanas. Eu falo um pouco lá no vídeo, se vocês quiserem maior detalhes, vocês assistam o vídeo. Porém, mais ou menos por aí, imagina isso com uma criança muito pequena, como é que fica bagunçada aí a noção dela de realidade. Um outro ponto importante também é a questão do isolamento social. Então, o isolamento social tem que ser pensado no quê? No como esse sujeito está inserido nos seus grupos de convivência, como ele está se comunicando, inclusive, se ele está conseguindo se comunicar.
como eu falei um pouco na questão lá do caso do Elliot Rodger no último vídeo. Então, isolamento social com rejeição, com a dificuldade aí do sujeito se estabelecer socialmente, conseguir comunicar, conseguir ter uma comunicação inteligível. O isolamento social pode fazer com que eles de alguma forma se aparte de uma maneira tão absurda que ele já não consiga mais comunicar de forma inteligível, que ele já comece a se situar num outro terreno, num terreno muito pouco desejável para a sociedade onde ele está. Então, esse terreno muito pouco desejável, onde ele começa a ter comportamentos que começam a fugir muito dos valores e dos padrões estabelecidos nessa sociedade, como eu coloquei anteriormente, que são fundamentais para se falar de loucura. Temos que levar em conta também a questão dos fatores genéticos. Devem existir várias bases de pesquisas com gêmeos monozigóticos, aquelas pesquisas todas de correlação, onde você tem o quê? Todos os fatores já hereditários genéticos que predispõem o sujeito para a loucura. Outro fato que me parece muito importante são rupturas nas interações sociais fundamentais em períodos críticos. Então, há períodos críticos para a aquisição da linguagem, para a interação social. Há períodos críticos na nossa vida, principalmente aí na primeira infância. O que é um período crítico? Se você não adquirir uma determinada habilidade naquele período, fica difícil adquirir depois. Então, uma criança que sofra de falta de estimulação, uma série de outros problemas, e dela de fato ter sido negligenciada, abandonada e não ter sido estimulada, ela pode ter dificuldades futuras em relação ao quê? Em relação a interações sociais, em relação à comunicação. Outro fator que eu acho que é muito importante também para enlouquecer, fazer com que as pessoas percam o juízo de realidade ou de uma forma se afastem muito das normas estabelecidas e comecem a exibir comportamentos que são indesejáveis socialmente, indesejáveis ao ponto de serem rotulados como loucura, é o estresse e sofrimento extremo. Vide as loucuras de pós-guerra. E talvez existam vários outros fatores que podem fazer com que alguém enlouqueça. Na minha concepção, por enquanto, eu consegui encontrar esses. É isso, meus amigos. Por hoje é isso. Eu gostaria somente que vocês pensassem sobre isso, que nós todos estamos suscetíveis. Ninguém, eu acho que está imune à loucura, a ficar louco um dia, alguma vez, em algum período da vida. Há, claro, considerações acerca de psicopatologias as mais diversas, por exemplo, a psicopatologia estrutural, que tem seu nascimento em Freud, que vai falar de estruturas que se formam como um cristal, que ele fala depois que você parte o cristal e que você sabe qual é a estrutura, porque essa estrutura de alguma forma está contida, subjacente ao próprio cristal, você precisa quebrar para saber o que está acontecendo. Então, para uma concepção mais estrutural, não existiriam estruturas doentes, existiria uma estrutura partida quando ela quebra e que você tem a doença. Então você teria estruturas fundamentais e predisposições de espírito fundamentais, que para a psicanálise, em Freud principalmente, seriam basicamente 3, neurose, psicose e perversão. E essas estruturas estariam correspondendo a todos os seres humanos, sendo que a neurose seria a mais majoritária, porque corresponderia à própria estrutura da civilização. Então não existiria aí o sujeito saudável, normal, mas existiriam essas 3 básicas estruturas, e dentro dessas 3 básicas estruturas você poderia ter o processo de adoecimento, que aí, de alguma forma, na metáfora do cristal, é quando o cristal quebra. Há vários autores que eu indicaria para vocês lerem. Druckert, que é um autor daí francês. Esse autor ele trabalha com alguns conceitos de adaptação, conceito de integração e o conceito de autonomia, que eu me lembre são mais ou menos esses 3, principalmente esses 3. A autonomia, no caso, se o sujeito tem autonomia externa e interna, autonomia interna no controle dos impulsos, autonomia externa que todo mundo sabe, se ele consegue se cuidar razoavelmente, quando o sujeito está adaptado, como é que ele se adapta, se ele está se adaptando ativamente ou passivamente, adaptação passiva seria, no caso, aí, mais propensa ao transtorno mental. A questão da integração, e que entra uma série de fatores também, não vou entrar em detalhe aqui, mas também tem outros autores aí mais atuais, como Wakefield, que é da cadeira de conceitos em psiquiatria, tá? É uma cadeira até de filosofia, de fundamentos conceituais da psiquiatria, e o Wakefield trabalha muito com a teoria dele, a proposta dele é baseada em 2 critérios, o critério de disfunção e o outro critério que o Wakefield trabalha é o critério de ser desejável ou não, que é o critério valorativo. E ele acredita que disfunção é o critério mais factível e o critério do ser desejável socialmente ou não seria o critério valorativo, e esses 2 componentes entrariam no que classificamos ou não como doença mental. Ou melhor dizendo, transtorno mental. Há autores também da antipsiquiatria, como Thomas Szasz, que vão afirmar o quê? Vão afirmar que não existe transtorno mental, que a classificação, o que caracteriza um transtorno mental seria muito diferente do que caracterizaria uma doença física, assim vamos dizer, e que uma coisa não teria nada a ver com a outra, porque é muito diferente. Você não teria um teste laboratorial, até hoje mesmo está muito difícil encontrar evidências biológicas para a maioria dos transtornos mentais, então fica difícil você
de fato equalizar uma coisa com a outra. E aí tem autores que vão dizer que a natureza das doenças mentais é muito diferente das doenças físicas, vamos assim colocar. Sim, existem correlatos fisiológicos, vários correlatos relacionados, por exemplo, a uma série de neurotransmissores, dopamina, serotonina, vários outros aí. Só que são somente correlatos, não entram com uma força de determinação. São correlatos, é um correlato, não diz respeito a uma determinação unívoca, porque transtornos mentais são complexamente determinados, são multideterminados, que isso fique claro. E é muito importante também a modulação ambiental e o quanto essa modulação pode produzir alterações biológicas, fisiológicas aí de alguma maneira. Eu estou colocando um outro vídeo aí, a questão das causas da depressão, para vocês poderem assistir e entenderem mais ou menos do que eu estou falando. E autores também como Fulford, da Inglaterra, que também trazem um pouco disso. Então são diferentes, sim, são fenômenos que têm uma certa diferença e tem muitos critérios valorativos. A gente precisa entender a complexidade aí das redes de valores e a questão aí social envolvida e social, inclusive na formação do fenômeno que a gente chama de transtorno, doença mental ou loucura. É isso, meus amigos. O recado que eu queria passar é mais ou menos esse, é mais para a gente debater, pensar um pouco. Obrigado, até a próxima.